O ciclo completo da subjugação econômica, do Economic Hitman até a offshore. A história econômica recente do Brasil não é uma sucessão de erros de gestão ou crises acidentais. É a execução de um projeto estrutural, contábil e geopolítico desenhado para transferir a riqueza da nação para centros financeiros fora de seu alcance jurisdicional. Para compreender esse mecanismo, que fraturou o país entre um Brasil onshore empobrecido e um Brasil offshore multibilionário, é necessário integrar as peças do quebra-cabeça reveladas por duas das mais importantes obras de investigação financeira do século XXI, Confessions of an Economic Hitman, de John Perkins, e Treasury Islands e Despides Web, de Nicholas Shaxson. Enquanto Perkins explica como o país é capturado e forçado a entregar seus ativos, Shaxson revela para onde o dinheiro vai e quem controla a arquitetura que o esconde. O Brasil é o caso de estudo perfeito da integração dessas três engrenagens. Parte 1. A captura. O mecanismo dos executores econômicos. John Perkins documentou a primeira fase do ciclo, o mecanismo de captura da soberania de países em desenvolvimento através da dívida. O trade global do ZHM, Economic Hitman, opera em 4 etapas sequenciais. Primeira etapa: a armadilha da dívida. Projeções de crescimento econômico deliberadamente infladas são usadas para justificar empréstimos massivos do Banco Mundial, do FMI e de bancos privados. Segunda etapa: o efeito bumerangue. O capital dos empréstimos raramente entra na economia real do país. Ele é imediatamente direcionado para pagar corporações multinacionais do país credor por grandes obras de infraestrutura. A dívida fica com a nação, o lucro volta para o centro. Terceira etapa: a inadimplência calculada. Como as projeções de crescimento eram falsas, o país inevitavelmente não consegue pagar a dívida. É o momento da subjugação. O FMI e os credores intervêm oferecendo resgate. Quarta etapa: a extração final. O resgate vem com condicionalidades severas, ajuste estrutural, corte de serviços públicos, desregulamentação financeira e, crucialmente, a privatização forçada de ativos estratégicos como energia, telecomunicações e mineração, a preços irrisórios. A escalada da violência. Chacais e exército. Quando um líder nacional compreende o mecanismo e se recusa a aceitar as condicionalidades, o sistema escala para o segundo nível, os chacais. Agentes de inteligência são enviados para desestabilizar o governo, fomentar revoltas ou eliminar o líder. Perkins documenta os assassinatos de Omar Torrijos, no Panamá, em 1981, e de Jaime Roldós, no Equador, também em 1981, e a derrubada de Salvador Allende, no Chile, em 1973, e de Mohamed Mossadegh, no Irã, em 1953. No Brasil, o golpe de 1964 contra João Goulart, que propunha a limitação de remessas de lucros ao exterior e a nacionalização de refinarias, enquadra-se exatamente na operação dos chacais para garantir a manutenção do país na órbita de extração financeira. Parte 2. A ocultação. A invenção do offshore é a teia da aranha. Se Perkins explica a extração, Nicholas Shaxson explica o destino do capital. Entre Treasury Islands e Despides Web, Shaxson destrói o mito de que os paraísos fiscais são ilhas ensolaradas independentes. Eles são, na verdade, o coração do sistema financeiro global, deliberadamente arquitetados. O nascimento do offshore na Índia. A invenção da jurisdição offshore moderna não foi um acidente. Ela foi arquitetada pela City de Londres no momento em que o Império Britânico percebeu que perderia o controle político de suas colônias, começando pela Índia. Para garantir que a riqueza continuasse fluindo para Londres e que as elites coloniais, incluindo as indianas, mantivessem seu poder e capital a salvo da tributação e do controle dos novos governos independentes, os britânicos criaram uma ficção jurídica, um espaço financeiro que opera com a moeda de um país, mas fora de sua jurisdição legal. O offshore foi criado por ingleses para que as elites locais pudessem trair suas próprias nações, acumulando lucros fora do alcance do Estado que governavam. O Segundo Império Britânico. Com o fim do Império Territorial, a City de Londres transformou seus últimos territórios ultramarinos, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Bermudas, e dependências da Coroa, Jersey, Guernsey, Ilha de Man, em uma teia global de sigilo financeiro. Esta teia da aranha permite que o capital extraído de países como o Brasil seja lavado, ocultado e reinvestido globalmente sem pagar impostos, protegido por leis de sigilo intransponíveis, mas com a segurança jurídica e militar da coroa britânica garantindo a operação no centro da teia, em Londres. Parte 3. O Brasil no centro da teia. O ciclo completo.
A história econômica brasileira das últimas décadas é a aplicação perfeita e trágica da integração Perkins-Jackson. O processo de subjugação, extração e ocultação ocorreu em etapas precisas. A dívida e o Umbrella Deal de 1992. O Brasil contraiu dívidas massivas durante o regime militar, que financiaram grandes obras enquanto a inflação corroía a economia interna. Nos anos 80, o país quebrou. A rendição final ocorreu com o Acordo de Breda em 1992, mediado por Washington. O acordo impôs a abertura financeira e comercial do país como condição para a renegociação da dívida. O Plano Real e a nova fase de extração. O Plano Real de 1994 é frequentemente celebrado como a salvação econômica do Brasil. No entanto, sob a ótica da engenharia financeira global, ele marca o início de uma nova fase de extração. Ao atrelar a moeda nacional a juros reais estratosféricos para atrair dólares, o Estado brasileiro passou a transferir uma fatia brutal de seu orçamento para o setor financeiro. O Plano Real consolidou o ambiente perfeito para o capital offshore. O país pagava os maiores juros do mundo, garantindo lucros extraordinários que eram rapidamente remetidos para o exterior. As privatizações e a teia offshore. Com a economia asfixiada pelos juros altos, o Brasil foi forçado a vender seus ativos estratégicos a preço de banana. Vale do Rio Doce, Telebrás, CSN. Quem comprou esses ativos? Consórcios estruturados exatamente na teia da aranha descrita por Jackson, fundos de investimento sediados em Delaware, Ilhas Cayman e Luxemburgo. A riqueza física continuou no Brasil, mas o fluxo de lucros foi redirecionado para a teia offshore. O ápice, governo Bolsonaro e o capital offshore. O ciclo atinge sua expressão mais agressiva no governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022. O Banco Central, atuando como garantidor do sistema de extração, manteve a política de juros reais altos combinada com uma desvalorização sistemática do real. Isso criou um ágio cambial brutal. O dólar forte do capital offshore comprava ativos brasileiros subvalorizados. Foi sob essa lógica que ocorreu a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia da América Latina, e a implementação da política de paridade de importação na Petrobras. O lucro recorde da Petrobras não foi reinvestido no Brasil, foi distribuído em dividendos para acionistas, muitos deles ocultos nas jurisdições de sigilo da teia britânica e americana. Simultaneamente, a família presidencial exemplificava a mentalidade de extração em nível micro, esquemas de peculato, aquisição de 51 imóveis com numerários sem rastreabilidade fiscal e o desvio de joias de Estado avaliadas em 6,8 milhões de reais. A fratura final. 2 Brasis. O resultado deste ciclo integrado é uma fratura contábil e social. Hoje, o capital offshore de brasileiros, o Brasil registrado em Cayman, nas Ilhas Virgens Britânicas e na Suíça, acumula de 4 a 5 vezes mais volume financeiro do que as reservas oficiais do próprio Banco Central do Brasil. O Banco Central, que deveria exercer o dever fiduciário em favor da nação, atua na prática para garantir a liquidez e a rentabilidade deste Brasil offshore, enquanto o Brasil onshore, a economia real, a infraestrutura, a população, sangra com desindustrialização e perda de soberania. Conclusão. A sabotagem da pátria não é um acidente político, é um modelo de negócios. O mecanismo dos executores econômicos arrombou as portas do Estado brasileiro, forçando a venda de seus ativos. A teia offshore britânica e americana forneceu os dutos e os cofres para esconder a riqueza extraída. E as elites locais, operando o Banco Central e governos alinhados ao capital externo, atuaram como gerentes locais desta liquidação. Compreender essa arquitetura é o primeiro passo para desmontá-la. A soberania nacional só será recuperada quando o Estado brasileiro reassumir o controle sobre sua moeda, seus juros e seus ativos estratégicos, fechando os dutos que alimentam a teia offshore. Como disse Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, quem descumpre a Constituição é traidor da pátria.